representantes aqui, pelo que eu vejo, também membros, talvez, do Sindicato Municipal, do DAERP, e, enfim, e da Juventude Democratas, o senhor Otton, do Partido Democratas, também está presente, muito obrigado. Nicolete, agradeço a presença de todos. A gente vai ser bastante objetivo no sistema pergunta-resposta nessa audiência, que já começa um pouco atrasado, estava previsto para as 16, são 16h25, peço desculpas. Nossa sessão começa hoje às 18 horas. Impreterivelmente, essa audiência, se ela se alongar até lá, ela tem que ser encerrada até às 18. Lembro que está sendo televisionada, está sendo gravada essa audiência pública, assim como foi a reunião pública há poucas semanas atrás, antes que o projeto entrasse nessa Casa de Leis. E essa reunião pública, ela já está disponível. Eu mesmo tenho compartilhado ela nos meios, nas mídias sociais, e está disponível aqui na TV Câmara, e também essa audiência será compartilhada com a mesma intensidade assim que ela foi encerrada. Bom, é um assunto que tem gerado muita discussão. Eu, basicamente, como integrante da mesa diretora, eu tenho a responsabilidade de defender projetos que eu acredito que sejam importantes para a nossa cidade. E como vereador e como representante da mesa diretora, eu tenho tentado fazer com que esse assunto seja discutido. É um assunto significativamente técnico, gera muita dúvida, receios de privatização do DAERP, receios de aumento de tarifa. Para que a gente regular o serviço se o DAERP é de Ribeirão? Eu vejo frases: o DAERP é nosso, precisa continuar sendo nosso. Uma série de dúvidas que são naturais de serem levantadas, e eu tenho já estudado bastante esse assunto. Eu tenho minhas posições, é muito claro para mim: o DAERP continuará sendo DAERP, continuará sendo uma autarquia municipal pública, estatal. Regulação é outra coisa, não tem nada a ver com o DAERP. Existe uma lei federal que obriga, determina a regulação, então não tem como fugir desse assunto. Eu tenho falado muito também, todos os municípios do Brasil precisarão passar por isso, que Ribeirão Preto está agora discutindo. É uma responsabilidade que temos que resolver e arcar com ela, tá? Então, a intenção e o objetivo é sempre melhorar a qualidade do serviço, que as tarifas sejam justas e que o cidadão de Ribeirão Preto tenha água na torneira quando ele abre a torneira. Basicamente é isso. E não só ele, as próximas gerações. Mais importante do que a gente é que os nossos filhos e netos também continuem tendo acesso a esse recurso natural indispensável à vida, preço acessível. Então, eu vou imediatamente já passar a palavra para os vereadores aqui presentes, doutor Luciano Mega e vereador Pessotti, para que eles possam iniciar os questionamentos. Assim que esgotados os questionamentos dos vereadores aqui presentes, passo para os integrantes aí da plateia, para que possam fazer questionamentos. Muito obrigado. Aqui? Liberar lá para... Oi. Obrigado, Fabiano Guimarães. É um prazer estar aqui nessa audiência pública para falar sobre a agência reguladora do DAERP. Eu peço licença também, que daqui a pouco eu vou me retirar. Nós estávamos numa reunião junto com a mesa, saí um momento apenas para vir aqui observar um pouco desta audiência. E eu só queria fazer um ponderamento aqui, uma questão referente que nós estamos falando sobre a água, sobre essa agência reguladora. E eu queria me dirigir ao secretário do DAERP, o senhor Afonso. Afonso, superintendente, desculpa. Afonso, eu acompanhei um pouco da reunião que nós tivemos com a Ares, e aí depois eu fui me aprofundar em alguns assuntos referente ao DAERP. Eu encontrei aqui um regulamento de serviços públicos de água e esgoto, prestados pelo Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, DAERP, no município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. É o decreto 08 de 2018, publicado aí pelo prefeito Duarte Nogueira. E em todo este decreto, ele aponta
sobre uma tabela de matriz tarifária do DAERP, que ele teria que fazer essa cobrança de água. E como foi muito falado em questão de valor, de preço de água, eu não encontrei em nenhum momento a matriz tarifária do DAERP. Isso me deixou muito assustado, porque em todo o decreto, no artigo 133, no artigo 182, fala dessa dessa matriz tarifária, fala sobre as tabelas da matriz, e eu não consegui encontrar. Essa tabela não existe? Esqueceram de publicá-la? Boa tarde. Boa tarde, vereador Orlando Pessotti, presentes, vereador Luciano Mega, Fabiano, Dalto, Gravínio, Carlos, da área PCJ. Senhor Afonso, posso só fazer? Eu, infelizmente, bom, deixa eu só cumprimentar o pessoal. Eu estou convocado para uma CE, uma Comissão Especial de Estudos, está ocorrendo aqui atrás, e eu vi que a convidada, ela acabou de passar. Então, eu vou ter que ir. Eu só queria agradecer e parabenizar o vereador Fabiano pela iniciativa, agradecer a presença do senhor, senhor Afonso Reis Duarte, o superintendente da ERP, os profissionais da empresa, da Ares, vereador Orlando Pessotti, o público presente. Eu acho que é importantíssimo, talvez uma das coisas mais importantes que a gente vai decidir nesse ano é essa questão da regulação, né, da agência reguladora. Então, muito importante a presença da população e a participação da população. Eu penso que, assim, bom, isso já foi dito aqui, que a regulação agora ela não é mais uma opção, né? Ela é uma necessidade legal agora. E penso também que o político ele não pode vir com dogmas, né? Ele não pode ter dogmas, né? Então, nunca isso e nunca aquilo. Não é bem assim, vamos estudar, né? Então, a minha proposta é estudar. Agora, a água, realmente, como vocês falaram, é um bem mais precioso. Eu que sou médico, para quem não sabe, então, pelo menos 60% do nosso corpo humano é composto por água. Né? Não sei quem não estudou biologia ou quem ainda não conhece bem, na criança chega a 70% do organismo é composto por água. Então, é mais importante que o petróleo, né? Que se discute muito a questão também, né? A eletricidade. Então, a água é nosso bem mais precioso. Então, a gente tem que ter muita cautela para decidir qualquer coisa sem estudar bastante o assunto. Infelizmente, eu tenho que sair agora, eu estou lendo já bastante e vocês contem comigo para os próximos debates, que eu acredito que um debate só não dá para esgotar a questão. Obrigado, gente. Obrigado, Luciano. O vereador Boni, boa tarde. É uma homenagem ao Paulo Finotti, que é um grande amigo e sempre... Doutor Afonso, dá licença, eu peço desculpa antes, doutor Afonso, é que eu cheguei atrasado, porque eu estava com o seu pessoal do DAERP ali. Correto. Nós estávamos numa CE, desculpa eu chegar atrasado, mas terminou a CE agora, sobre o estudo que a gente está vendo sobre perdas e vazamentos. Você não está atrasado não, vereador. Agradeço a presença do vereador Boni na audiência pública. Orlando Pessotti, a questão que se colocou da matriz tarifária do decreto 018, de 2018, nós não esquecemos de publicar a matriz tarifária. O que aconteceu é que nós temos até 31/12 de 2018 para complementar as informações que ainda não estão no decreto. Está em vigência a matriz tarifária do decreto 278 e tem uma outra matriz tarifária também que está em vigor, que trata, são dois decretos, um de água e esgoto e o outro de serviços, né? Uma colocação de hidrômetro, alguma coisa assim. Aliás, a de água e esgoto, ele foi atualizado em março de 2017, fevereiro de 2017, e a vigência dele entrou em março de 2017. A matriz tarifária relativamente aos serviços, ela não foi atualizada, está há mais de 3 anos sem atualização. Nós estamos fazendo os estudos para fazer toda essa atualização e fazer a publicação que nós temos até 31/12 de 2018. Mas isso vai ser regulamentado e eu posso dar maiores explicações posteriormente, mas está em vigência. Tá, só para complementar, Afonso, desculpa até Fabiano, esse assunto, porque
É importante para que eu possa dar continuidade até no estudo da Ares, porque no ato do decreto 018, o prefeito, ficam revogados os decretos. Ele coloca alguns decretos aqui e demais disposições em contrário. Então, o decreto... A assessoria jurídica nossa entendeu que ele não está revogado e nós podemos praticar, sim, esses atos. Eu fui orientado pela assessoria jurídica do DAERP, que são 3 procuradoras e mais um assessor jurídico, e também pela Secretaria de Negócios Jurídicos. Então, nós estamos seguros de que está em vigor, sim. Ok. Eu agradeço a presença do Boni. Como antes, você tem interesse em fazer alguma pergunta antes de passar para a plateia, Boni? Só queria, primeiro, me desculpar porque eu chego atrasado. Às vezes eu vou ser redundante em alguma pergunta que talvez já foi feita, então vocês me perdoem. Polêmica sair ali agora e aí todo mundo fica em cima do que está acontecendo, agência reguladora, eu nem vou falar aqui porque se nego fala em privatização, morre todo mundo. Não é isso que nós estamos falando, não é o assunto. Tem uma distorção muito grande. Eu só quero que vocês me respondam de forma bem clara, porque esses são os argumentos que muitas vezes eu estou conversando com as pessoas. Hoje é necessário, por uma lei federal, nós termos uma agência reguladora. Certo? A prefeitura mandou um projeto para cá, criando uma agência reguladora. Foi revogado. Certo? Afonso? Correto. Correto. Então, hoje, qual que é o caminho que nós temos? Contratar uma agência reguladora. Sim. Certo? No caso, existe, se me um questionamento muito... A gente vai contratar uma agência de fora. Não é exatamente isso no caso da Ares. A proposta aqui, passarmos a integrar um consórcio de municípios. Então, não é que a gente vai trazer de fora, a gente vai passar a integrar. Né? Me corrige se eu estiver errado. Não, justamente, que vai integrar esse consórcio, tudo bem. Hoje, até quando eu tive no debate com eles, eu fiz a pergunta, né, sobre o consumo nosso custo da água. Hoje está presente o superintendente da ERP. Qual que é o custo hoje da nossa água em termos estaduais? 10 metros cúbicos de água no DAERP, 10 mil litros, né, custam R$ 20,10. Água e esgoto. Quer dizer, você tem a água, aí você tem a coleta, afastamento e tratamento de esgoto. Tudo isso, 10 mil litros, custam R$ 20,10. E a tarifa social, vereador Boni, é de R$ 3,00. São as tarifas praticadas atualmente. O custo do DAERP, aí o custo disso eu não sei, eu não saberia te falar exatamente. Posso te dizer que quando nós assumimos o DAERP, tinha um déficit financeiro de mais de 20 milhões de reais e um déficit orçamentário de 50 milhões de reais. Conseguimos, no ano passado, fechar com superávit. Mas, em termos de custo de tarifa, são esses valores que eu passei. Bom, não adianta, nós precisamos ser realistas, né? A nossa água, o preço que está, nós saímos agora dessa comissão de estudos e vocês falaram que quando vocês fazem um levantamento de projeção de aumento ou não de água, vocês veem projetos, investimentos passados, investimentos futuros, se é a parte elétrica, todos esses contextos, é uma fórmula bem complexa tudo, mas isso envolve custos e investimentos futuros. Eu acabei de sair com uma equipe e é natural, nós sabemos como está a nossa rede em Ribeirão Preto. Ela precisa de manutenção e precisa de um alto investimento. Então, não é ser dramático, mas é uma realidade. E ali foi um consenso geral. Nós teremos que ter um aumento de água. A continuar de Itá, já tem algumas áreas das cidades com sérias restrições. Então. Nós estamos refazendo todo o planejamento e vai ser um fator limitador do crescimento em algumas regiões, sim. Inclusive está em discussão aí o plano diretor e, segundo o pessoal do planejamento, é uma das primeiras vezes que o DAERP está sentando com o planejamento, com a Coab,
para discutir essa questão do fornecimento de água e os investimentos que são necessários para determinadas regiões. Realmente são fatores que se colocam, né, quando você tem na tarifa, você tem que ter a tarifa que dê o equilíbrio econômico-financeiro para a autarquia e que ela tenha capacidade de investimento e remuneração dos investimentos realizados, né? Não, eu acho até de extrema sensatez, não estou fazendo julgamento, mas a minha pergunta, por exemplo, se dentro isso é uma possibilidade e é necessário, o esgoto e a água subir na mesma proporção, seria uma coisa viável? Ou aí, porque o esgoto é diferente do que você ter que trabalhar com a bomba que fica ligado o tempo inteiro, tal, e o tratamento talvez de esgoto já está instalado, porque nós numa época pagamos na instalação para fazer o tratamento de esgoto. Você acha que dentro de um aumento assim é cabível ou não as mesmas proporções ou de forma diferenciada? Só um estudo da revisão tarifária para apurar os custos de cada área, vai poder indicar isso aí. O que se veio fazendo em Ribeirão Preto no DAERP foram reajustes tarifários ao longo do tempo. Por exemplo, na última gestão, ficou quase 2 anos sem nenhum reajuste de preço. E como vem sendo sempre reajustado, nunca foi feita uma revisão tarifária para contemplar os investimentos, essa coisa toda. Então, a tarifa que está sendo praticada hoje não guarda muita relação com custos, com investimentos, com metodologias de cálculo. Nós precisamos fazer uma revisão tarifária que determina qual que é esse valor. Existe no método de cálculo a coleta, o afastamento e o tratamento de esgoto em até 150% do valor da água. Mas é uma questão técnica que eu não saberia detalhar com mais precisão. Se os colegas pudessem, às vezes, fazer algum comentário. Boa tarde a todos. Vereador Fabiano, agradeço a oportunidade e o convite de estarmos aqui uma vez mais no município de Ribeirão Preto para tirar algumas dúvidas que ainda persistem. Quanto à proposta do Executivo. Senhor vereador, só respondendo primeiro aquela questão da legalidade, da necessidade de ter um ente regulador. A Lei 11.445, a Lei Federal 11.445, 2007, que é a Política Nacional de Saneamento, no seu artigo 9º, diz: o titular dos serviços, que é o município, formulará as respectivas políticas públicas de saneamento, devendo, para tanto, inciso 1º, elaborar os planos de saneamento nos termos da lei. Então, é competência do município elaborar o plano municipal de saneamento, o executivo vai falar. Prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação. Ou seja, o município pode prestar o serviço diretamente, como é o DAERP, ou delegar a terceiros, como é o caso da Ambiente, foi feita a sessão, e indicar um ente regulador. Esse ente regulador pode ser um municipal, um estadual, um regional, desde que ele esteja estabelecido dentro do Estado. A lei fala que o ente regulador só tem como a atuação dele, a barreira, o limite geográfico é o Estado onde ele se situa. Então, no caso aqui, uma agência reguladora paulista, é o que reza. Quanto à questão tarifária do esgoto ser igual ou não, a tarifa do valor da água. Hoje nós atuamos em 55 municípios. Tem municípios onde o valor do esgoto é menor do que o da água, porém, não se trata esgoto, ou se trata pouco. O investimento em esgoto é muito caro. Vocês têm aqui uma realidade de quanto já foi investido na questão do tratamento. Nós temos alguns municípios onde a tarifa de esgoto é maior do que a de água. Um exemplo, em Campinas, em Mojimirim, em Jundiaí, são situações onde o esgoto tem o seu custo diferenciado por necessidades próprias. Então, a tarifa de água é X e o valor do esgoto é X mais alguma coisa. Então, nós temos esses diferenciais em função de todo um estudo, cálculos para chegar nessas tarifas.
Não sei se atendi, vereador. Obrigado. Quero registrar a presença do vereador Jean Coraúci, aqui também. Obrigado, Jean. Os assessores dos vereadores Renato Zuccolotto, do vereador Bertin Scandiuzzi, do vereador Boni, apesar do Boni estar aqui, o assessor está ali também, e a assessora do vereador Marcos Papa também. Obrigado. Posso fazer uma pergunta, Fabiano? Sim, já. Gostaria de saber se existe algum estudo, alguma coisa que vocês pretendem estar implantando aqui na nossa cidade. A cidade é conhecida muito nacionalmente pelo chopp da nossa cidade. Nós temos muitas micro cervejarias aqui na nossa cidade. E a gente sabe que a principal matéria-prima para as cervejarias, principalmente para as micro cervejarias, é a água. E hoje o que acontece é que, além da água que eles produzem, é necessário que seja pago o esgoto. Gostaria de saber se existe algum estudo, alguma coisa para ajudar essas micro cervejarias, porque, na verdade, a matéria-prima eles acabam não utilizando como esgoto a água, e sim para a produção da cerveja. João, boa tarde. O decreto 018, falado agora há pouco pelo Luciano Mega, ele regulamenta essa questão. Então, não só as cervejarias, mas qualquer indústria que tem um processo de produção que entra 100 litros de água, consome-se 80% no processo produtivo e retorna só 20% para a rede de esgoto, nós regulamentamos neste decreto, bastando apenas que o empresário entre com requerimento no DAERP, apresentando o balanço hídrico da indústria e pedindo para que seja taxado, ou seja, cobrado somente a parte que vai para o esgoto. Então, isso já está regulamentado. Nós temos até 31/12/2018 para implantar o decreto como um todo, mas já pode ser feito o requerimento. Eu já fiz, acho que, uma reunião no CIESP, fiz uma reunião também na Associação Comercial e Industrial, inclusive com o polo cervejeiro. Então, nós estamos preocupados com essas questões e não é justo que alguém pague por aquilo que não use. Então, está no nosso radar e eles vão ser atendidos oportunamente. Eu agradeço a resposta. Na verdade, eu fiz a pergunta porque foi dos pedidos feitos por parte do polo cervejeiro, que anteriormente a ideia de um projeto que tramita aqui na casa é do incentivo ao polo cervejeiro da nossa cidade, para as micro cervejarias aqui da nossa cidade, para que possamos gerar emprego, e um dos pedidos deles foi realmente com relação a esse decreto que já existe. Muito obrigado. Não, muito justo e está contemplado. Uma pergunta para o superintendente do DAERP, doutor Afonso. Eu lembro que vocês apresentaram anteriormente uma agência reguladora municipal e foi rechaçado porque tinha um custo. Você lembra qual que era o custo hoje para nós contratarmos essa agência reguladora e quanto que era o custo daquela nossa agência reguladora, que podia ser até uma agência reguladora, vamos dizer, que futuramente poderia prestar serviço na nossa região metropolitana? Existia um staff de pessoal, né? Você teria que ter um presidente, um vice-presidente, diretor financeiro, diretor técnico, pessoal de apoio, e tinha lá os subsídios que era baseado naquelas faixas de remuneração dos secretários, do servidor público, enfim. Eu não me lembro exatamente qual que era o custo desta agência. Uma das preocupações que se tem ao criar uma agência municipal é até que ela adquira competência, capacidade para fazer a regulação, e que não tem, às vezes, a ingerência política, né, na questão das decisões, que acaba sendo indicado pelo Executivo para compor a agência, né, a diretoria. Então, a questão da agência... A questão da agência municipal não foi colocada em razão de que o custo hoje da área PCJ é 0,25%. É um valor que provavelmente vai ficar abaixo do que custaria uma agência municipal.
que a agência municipal, além do que custa a remuneração dos seus, além da remuneração dos seus diretores, além da remuneração dos seus diretores, ela teria provavelmente que contratar consultorias para fazer os cálculos e os acompanhamentos, e que isso não estaria, que provavelmente custaria mais do que custa a contratação da agência reguladora, no caso a Aras PCJ, que é 0,25%. Obrigado pela resposta. Senhor, por gentileza, respeito. Senhor, uma... Tá, senhor. Dá licença, eu vou me retirar, viu? Obrigado, Boni. Senhor, essa audiência ela é gravada e é disponibilizada por diversos meios nas mídias sociais, tá? Esse é o terceiro encontro que a gente faz com a agência reguladora. Obrigado. O senhor está interrompendo, o senhor está desrespeitando quem está presente, senhor. O senhor está desrespeitando quem está presente. Respeita os senhores atrás de você. O senhor está desrespeitando quem está aqui agora. Sai daqui, pelo amor de Deus. A gente tem tempo. Por favor, tenha um mínimo de decência. Respeite quem está aqui, olha para trás. Respeite quem está aqui, o senhor está querendo aparecer. Dá licença. Cadê a guarda municipal para retirar esse senhor daqui? Eu vou mandar tirar o senhor, já que o senhor não tem a decência de sair, o desconfiômetro. Olha para trás, o senhor está desrespeitando quem está aqui presente. Olha, eu vou encaminhar para a mesa a proibição do senhor entrar nesse recinto, caso o senhor não se comporte. Absurdo. Tem que ter educação. A senhora está educada, pode permanecer, obrigado. Vamos lá. Eu tenho 3 perguntas, antes de passar para a plateia, que eu gostaria de encaminhar à mesa, para que os senhores da agência pudessem responder. Eu creio que é um questionamento muito recorrente. Essa audiência não tem validade, não tem o povo aqui, como você vai fazer isso? É ilegal. Então quem que é essa turma atrás do senhor? Não, eu vou falar. Não, aqui que está interessado, só não tem povo aqui, ó. Se não tem povo, não tem audiência aqui. É na lei, está na lei. Está na lei. Se não tem povo, não tem audiência. Eu vou ficar aqui e não vou deixar falar. Eu sou o povo aqui. Alguém chame a polícia, por gentileza, para retirar esse senhor daqui. Só uma pessoa. Vai chamar, você vai gostar dessa história. É isso mesmo. Vai gostar. Vai gostar, sim. Eles já me mandaram lá pro fora, não viram nada. Porque eu estava certo. O senhor só queria trazer interessados, só. O senhor só queria trazer interessados aqui. Não é como você vai pegar. A guarda municipal estava em quadro, que eles estavam contando a pessoa na portaria. Os caras tem que pendurar esse nego de cabeça para baixo, né, velho? Pelo amor de Deus.
Bom, enquanto isso eu vou continuar a audiência, para que a gente não perca tempo. Eu encaminho, então, para a pergunta à mesa, 3 perguntas, que eu acredito que são perguntas recorrentes. Estabelecimento de um convênio com agência reguladora significa privatizar o DAERP? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: todo município precisará passar pelo que Ribeirão Preto está agora passando, estabelecer um convênio com uma agência reguladora? Terceira pergunta: estabelecendo um convênio com a agência reguladora, o município perderá a capacidade de definir a tarifa, a prefeitura. Quem definirá a tarifa é a agência reguladora. Isso procederá em todos os municípios que são obrigados a estabelecer o convênio? E mais uma última pergunta, a quarta pergunta. Estão anotando aí? Então, vamos lembrar? Eu repito. A quarta pergunta é: após o estabelecimento do convênio, é estabelecido um Conselho Municipal de Controle Social e Regulação. Esse conselho, a ele vai ser encaminhado as propostas de revisão de reajuste tarifário. Esse conselho, ele tem o poder, ele poderá ter o poder de ratificar a tarifa, de retificar a tarifa? É possível uma emenda legislativa em algum município do Brasil nessa situação? Então eu vou recapitular. Fazer um convênio com a Ares significa privatização do DAERP? Segundo, todo município no Brasil vai precisar de passar pelo estabelecimento de um convênio com uma agência reguladora? Terceira pergunta: fazendo o convênio com a agência reguladora, todo município perderá a capacidade de definir a própria tarifa? É a agência que vai definir isso em todas as cidades do Brasil. E a última: é possível o Conselho Municipal de Regulação alterar uma proposta tarifária em alguma das cidades do Brasil? Isso já aconteceu ou é possível? Eu gostaria que os senhores respondessem. O senhor vai falar como todos aqui falam, com educação, esperando a sua vez. Eu suspendo a sessão por 3 minutos para que a gente possa resolver esse problema de falta de respeito.
Retomando a audiência pública, eu peço desculpas aos senhores presentes. Os membros da mesa se recordam das perguntas? Sim, vamos lá. Obrigado. Bom, deixa eu falar aqui, né? Antes de mais nada, obrigado, vereador Fabiano, demais vereadores, prezadas senhoras e senhores que aqui estão presentes. Meu nome é Carlos, sou lá da área PCJ também, né? E eu acho que antes de fazer até a resposta das perguntas, até para que a gente possa sintonizar as pessoas que aqui estão presentes, nós precisamos dar um passo atrás. Eu acho que muito do que se está discutindo, muito do que se fala, está revestido de muita desinformação. Então nós temos vários mitos que foram plantados e estão sendo pensados, que eles precisam ser elucidados de alguma forma. Então eu gostaria de dar um passo atrás, antes de falar sobre a regulação, para a gente entender o que é regulação e por que é que nós estamos discutindo isso aqui nesse momento. Né? A regulação, ela é nova no saneamento, com a Lei 11.445, mas ela não é nova no Brasil. Para aquelas pessoas que são um pouco mais antigas, como nós aqui da mesa, se lembram que lá na década de 90, nós tivemos o primeiro processo de privatização no Brasil, quando tivemos lá Fernando Henrique, com as concessões, e dessas privatizações nasceu a regulação. Então, na década de 90, nasceu a Anatel, para fiscalizar o serviço prestado na telecomunicação. Nasceu a ANEEL para fiscalizar o serviço prestado na energia elétrica. E desde 2007, nós temos agora a agência reguladora para fiscalização do serviço de saneamento básico. Então eu vejo quando a gente discute aqui sobre DAERP, mas regulação não é só de água e esgoto. Regulação de saneamento é também de resíduos sólidos, é também de drenagem urbana. Então, respondendo a primeira pergunta aqui do vereador Fabiano, né, existe uma obrigação legal e essa agência reguladora que nós representamos aqui, a área PCJ, é um consórcio público, então um órgão público de regulação que atua já em 55 municípios do estado de São Paulo. Então, nós atuamos em pequenos municípios de 3 mil habitantes até grandes municípios com mais de 1 milhão de habitantes. E todos esses municípios estão motivados pela obrigação legal. Então, privatização nada tem a ver com regulação. O que a gente traz na Lei 11.445 é a fiscalização dos serviços que são prestados pelo DAERP. Então, de forma aqui objetiva na primeira questão, não se fala em privatização, nós estamos falando numa agência reguladora que tem corpo técnico especializado para fiscalizar os serviços do DAERP. O que é que nós vamos fazer no dia a dia? Ver a qualidade dos serviços prestados pela autarquia para o cidadão e vamos definir a tarifa. Né? Então, quando a gente fala aqui sobre essa questão de tarifação e toda a discussão que eu vi e já existiu durante a semana aqui no município, né, a agência reguladora, área PCJ, não vem fazer nada de diferente do que aquilo que já é determinado pela lei e aquilo que se faz em todos os municípios. A Câmara de Vereadores, quando aprovou no ano passado a lei da Arcesp, que seria a fiscal do DAERP naquela ocasião, iria fazer a mesma coisa que se faz a área PCJ. Então, dizendo aqui de uma forma bem objetiva, concessão nada tem a ver com regulação. Privatização não é regulação. Regulação é trazer um órgão técnico especializado para fiscalizar o serviço e definir a tarifa. Então, nós teremos mais um órgão de fiscalização no município, assim como já temos a Câmara de Vereadores, já temos o Tribunal de Contas do Estado, temos o controle interno do município, temos agora a agência reguladora para essa fiscalização. Agora você fala do outro assunto. Lembra da segunda? Vou emendar na segunda. A segunda questão é... Se todas as cidades do Brasil precisam passar pelo que Ribeirão Preto está passando, é um questionamento. Muita gente me pergunta, mas por que a gente tem que regular? Tá caminhando, está andando, por que a gente tem que passar por isso? Não, vereador, essa questão aí é a questão prioritária da legislação federal. Não fomos nós que inventamos, é uma lei que ficou por 10 anos sendo discutida e aprimorada no Congresso, e ela já completou 11 anos. Ela é de 2007 e ela fala que todo município, todo prestador do serviço de saneamento tem que ser regulado. Então, o município que não faz a sua regulação, quer de uma forma, de uma agência municipal, estadual ou regional ou intermunicipal, não importa a figura da agência,
esse município ele está incorrendo numa ilegalidade. Então, no caso de Ribeirão Preto, há 11 anos já deveria ter um ente regulador atuando aqui no município. E esse processo, ele é idêntico para todos os municípios. Obviamente, se um município cria um ente próprio, ele não vai precisar de um convênio, ele já indica e repassa diretamente através da lei. No nosso caso, para hoje regularmos Ribeirão Preto, precisa sim de um convênio de cooperação, porque são 2 entes públicos e é o instrumento legal que tem para fazer essa ligação. Então, nós temos que ter um convênio de cooperação e, dentro desse convênio, a própria legislação que autoriza o município a firmar, já delega e transfere para o ente regulador a competência para fazer a regulação e a fiscalização da prestação dos serviços. Ou seja, não quer dizer que vai ser privatizado. Não, muito pelo contrário, o Carlos acabou de falar, vamos repetir novamente, não significa privatização, concessão, não, é regulação, é ditar normas para que o prestador possa ter um acompanhamento. Nós definimos um exemplo, a questão de uma norma que seja, vou pegar um exemplo básico, para fazer uma ligação de água. O munícipe vai até o DAERP, no caso aqui, ele encaminha um pedido e quanto tempo essa ligação é feita? Então, nós definimos dentro dos nossos regulamentos, tem tantos dias para fazer essa ligação, ou o período X. E essas normas, ela tem que atender, no nosso bojo de associados, desde os pequenos municípios, no caso aqui, Analândia é um exemplo, que tem 3 mil habitantes, Jumirim, 2.500 habitantes, até Campinas com 1.200.000 habitantes, que a gente regula a Sanasa também. Então, todas as nossas normas de regulação, elas têm que ser factíveis. E a questão da fiscalização, os nossos técnicos vêm acompanhar como que é feita essa prestação de serviço, como a água chega na casa do cidadão, se está com uma pressão definida, se está com a qualidade da água, está atendendo a portaria do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado de Saúde. Então, a gente vem fiscalizar essa prestação do serviço. Não quer dizer que nós vamos, até o Carlos falou que teve muitas... nas redes sociais, alguma questão, a Ares vai fazer a gestão do DAERP. Não, a gestão do DAERP é do DAERP. Nós não vamos interferir na questão do dia a dia do órgão. Isso é uma gestão, é questão interna dele. Nós vamos fiscalizar e regular a prestação do serviço. Só complementando, ok. Depois pergunta. Tá. Deixa eu só fazer uma complementação que eu acho que é importante, né? Eu acho que aqui, quando a gente faz um debate público, nós temos que estar abertos para as novas ideias. Quando eu vejo aqui o DAERP é do povo, né? Aí eu devolvo uma pergunta, mas quem é esse povo? Né? Quem é a população? Né? E isso vem fazer a agência reguladora. Eu venho aqui para dizer, mas o serviço prestado pelo DAERP é um serviço de qualidade para o povo? Entendeu? Então... isso nós vamos... Então a função da regulação é exatamente isso. Bom, então, retomando... Ok, gente, vamos aguardar a hora de cada um falar. Tenho certeza que é o mínimo de educação que a gente espera de qualquer cidadão que vem participar de uma audiência. Obrigado. Sim. Então, o conceito que se traz com regulação é exatamente a fiscalização da qualidade do serviço que é prestado. Então, o que é que faz essa agência reguladora? E como é que ela faz para proceder? Já finalizou, Carlos? Sim, sim. Tá. A respeito do Conselho Municipal de Regulação, foi-me questionado se é possível que o Conselho Municipal
ele interfira na definição da tarifa. Ele pode ratificar isso? Não, essa tarifa ela é calculada com base técnica, com base no plano de expansão do saneamento básico e custeio, investimentos, e isso é entregue para o Conselho Municipal de Regulação, que vai vir a ser criado depois de feito o convênio. Esse conselho, qual que é o papel dele? Boa tarde. Eu pediria, em respeito até à minha idade, que ouvisse pelo menos a minha parte, e aí eu responderia com muito agrado. Quando você participa de uma audiência pública, todo mundo tem direito à voz, é para isso que tem a audiência. Eu pediria, por favor, para não se manifestar enquanto eu estou falando. Muito bem. A agência reguladora, para quem não ouviu, a agência reguladora é um consórcio público. Quando o prefeito está fazendo delegação a esse consórcio público, ele está fazendo uma delegação à autarquia, tanto quanto o DAERP é a autarquia. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, todas as nossas decisões são decisões técnicas. Nós não fazemos decisões políticas, nós fazemos decisões técnicas. No caso específico das tarifas, que todo mundo está falando em tarifaço, que está todo mundo agitando de uma forma precipitada, nós nem sequer estamos aqui para fiscalizar. Após a nossa entrada, nós vamos analisar o DAERP e ver se as contas do DAERP estão certas. Se estiver certa, a tarifa vai continuar igual. Está havendo uma precipitação muito grande. Para que tenha participação popular, é criado em cada local um conselho de regulação e de controle social chamado... É melhor esperar um pouco. Pode continuar. Acho que é porque isso aí eles estão... Acho que é para audiência. Pessoal, acomodar um pouco aí. Isso que é já o pessoal chegando para a sessão. Acho que eles estão adiantados. Pode continuar, pode continuar. Muito bem. Então, dentro da normatização que a agência reguladora ARES faz, é criar aqui no município, através de um decreto ou de uma lei municipal, um conselho de regulação e de controle social. Esse conselho vai dar suporte, vai nos dar aporte para que nós possamos fazer uma regulação correta. Essa regulação é feita depois de ser executado, de ser minutado um chamado parecer consolidado. Nesse parecer consolidado tem a parte jurídica, a parte técnica e a parte comercial. Nós colocamos à disposição desse conselho da cidade. O conselho não é nosso, o conselho é da cidade, para demonstrar com que números que a gente chegou, qual foi o resultado dessa conta. Após essa conta é que é efetivada por uma normalização, uma normatização de quanto será ou não o reajuste tarifário. Obrigado, Carlos. Bom, eu vou... Não, obrigado. Eu vou passar a palavra para a plateia. Lembro que são 17h20. Eu peço aos senhores que sejam bastante objetivos nas perguntas. Levante a mão quem tem interesse em fazer pergunta direcionada à agência reguladora, por gentileza. Só para eu fazer uma conta básica aqui, tá? Tá. Senhor Wolff, o senhor vai fazer pergunta também? Eu peço ao senhor que faça a primeira pergunta, por gentileza, senhor Wolff. Pode vir aqui. Tem microfone? Tem microfone aqui para levar lá, Assolini? Obrigado. Deixa aí. Boa tarde.
Sim, senhor. Senhor Wolff, eu peço a gentileza de se apresentar, por gentileza, senhor Wolff. Meu nome é Wolff, eu sou servidor público, faço parte do Conselho das Entidades Classistas dos Servidores de Ribeirão Preto. Faço parte como membro técnico. Em primeiro lugar, relembrando que a quarta pergunta do vereador Fabiano não foi respondida, eu a reponho e peço que seja respondida. A dúvida que ainda tenho, fora a quarta questão, é a seguinte. De fato, há um conselho previsto nos estatutos da ARES. No entanto, esse conselho, conforme previsão legal de resolução da ARES, ele é definido exclusivamente pelo prefeito do município. Ou seja, não há previsão nenhuma de algum mecanismo de escolha desses representantes no conselho. Mesmo as audiências públicas da ARES, para a qual há previsão legal, elas ficam também integralmente ao arbítrio da direção da ARES. Não há nenhum mecanismo previsto de que essas audiências devam se dar em quais circunstâncias. Então, essa é uma dúvida que dirijo aos representantes da ARES para que esclareçam. A outra dúvida é a seguinte: a ARES se posiciona como uma agência reguladora da qualidade dos serviços e da modicidade da correção das tarifas. Nos estatutos da ARES e nos relatórios de fundamentação de novas tarifas, o que se percebe é que todas as informações recebidas pela ARES, elas são recebidas conforme apresentadas pelo ente. Não há nenhum trabalho de fiscalização, de auditoria por parte da ARES relativamente aos preços praticados, aos custos de investimento e de custeio. A resposta que se dará a essa ausência é de dizer que o controle externo é competência constitucional do Tribunal de Contas do Estado. Isso é verdade. Mas como o presidente da ARES acabou de explicar a todos nós, a ARES tem natureza autárquica e ela responde perante a administração, perante todas as administrações. E como autarquia que é, ela deve zelar também pela modicidade e eficiência dos serviços ao qual ela está se dispondo a auditar. Então, essa dúvida apresento a vocês da direção da ARES, isso me parece uma omissão de direito e uma omissão lógica. A omissão de direito é a ARES não estar exercendo efetivamente o serviço a que se propõe, ou seja, regular a modicidade da tarifa. Em segundo lugar, é uma omissão lógica. Não há como regular modicidade e justeza da tarifa se eu não verifico os custos exatos de investimento e de custeio, se eu simplesmente os aceito conforme apresentados pelo ente. E, por fim, para reforçar essa dúvida, gostaria de lembrar que o Tribunal de Contas, ele especialmente faz uma verificação jurídica e formal do cumprimento da lei. O Tribunal de Contas não tem dentro do seu staff técnico especialistas em saneamento. Quem tem supostamente e de fato deve ter especialistas em saneamento são as agências reguladoras. Então não há incompatibilidade nenhuma entre a ARES de fato exercer a sua função técnica de forma completa. Isso não ofende a atividade do Tribunal de Contas. Pelo contrário, a complementa e a traz num padrão de qualidade. São essas as dúvidas. Muito obrigado pela atenção. Ok.
Obrigado, Wolf, pelas perguntas. Já antecipo que o Wolf já conhece as respostas, porque nós já conversamos previamente, e até parte ele já adiantou que eu vou responder para ele. Mas, de qualquer forma, vamos socializar agora. Foi uma pergunta técnica bastante interessante, e eu vou tentar contextualizar para que todos vocês entendam. Primeiro, tem que ficar muito clara essa colocação final do Wolf. Não vem aqui a agência reguladora para substituir o município na prestação de serviço. Então, a Ares PCJ não vem para fazer o serviço da ERP. Da ERP continua sendo o prestador do serviço e a agência reguladora é a fiscal da qualidade desse serviço. Não vem também, Wolf, você já sabe bem disso, até porque a Constituição Federal assim define, a agência reguladora fazer o papel do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do Estado, ele tem atribuição específica de acompanhamento das contas. Então, não vem também a agência para fazer essa substituição. Da mesma forma que a auditoria municipal, as comissões de controle interno do município, controle interno do DAERP, que acompanha licitações, continua existindo para todos os efeitos. Então, todo mundo que tem responsabilidade de fiscalização de todas as compras, aquisições e investimentos, continua tendo. A agência reguladora é apenas um órgão especializado que vem para fazer a fiscalização final. Isso que você disse mesmo que o tribunal não tem competência. Mas vamos lá ponto a ponto. Primeiro, definição legal. A agência reguladora e seu papel estão definidos de forma muito clara na lei. Para aqueles que não se familiarizaram, não fizeram uma pesquisa e não conhecem, nós temos uma lei que é 11.445 de 2007, que traz uma receitinha de como é que funciona a agência e tudo aquilo que ela faz. E vai ficar muito claro na lei, quando vocês fizerem a leitura, que essa agência vem fazer duas coisas: fiscalizar a qualidade do serviço prestado, ou seja, vamos ver se o serviço prestado pelo DAERP é eficiente, vamos ver se os gastos que são feitos pelo DAERP são compatíveis com os investimentos, vamos ver se o número de funcionários é compatível com o número de ligações e vamos fazer todas essas comparações, assim como já se faz. Conselho de Regulação é mais um órgão que faz o acompanhamento. Então, a Ares PCJ, apesar de fazer o acompanhamento e a fiscalização, vai ter um conselho municipal que vai acompanhar nosso trabalho. Agora, sobre essa definição, como disse o Wolf, que o prefeito vai designar, isso foi definido na lei. Não é o projeto da Ares, não é o nosso convênio. Se você for lá na lei 11.445, no artigo 47, está de forma bem clara. O conselho é consultivo e quem define a participação é a própria lei, mas quem nomeia os seus membros é o executivo. Isso é bom, isso é ruim, né? Nós temos que mudar a lei federal, não é aqui que se discute. Então o Wolf, melhor que eu, um especialista em direito, sabe que não é esse aqui o palco para se discutir lei federal. Temos que ir lá no Congresso, lá em Brasília. Não é aqui que se muda a lei federal. Então nós estamos apenas cumprindo o que diz a lei. Em relação à nossa atividade, sobre a fiscalização, os custos e as atividades, nós temos uma fórmula paramétrica. Essa fórmula paramétrica ela é definida numa resolução nossa, então está toda normatizada. Quem quiser conhecer, e o Wolf já conhece muito bem, é a resolução número 115, detalha como é que nós vamos auditar as contas do DAERP. E aí, nós não temos aqui nenhum juízo de valor, tipo, vamos olhar isso e não aquilo. Nós já temos uma regra que serve para os 55 municípios e já é aplicada há 7 anos. Então não é uma forma que nasceu ontem, ela foi discutida e muito debatida com 55 cidades. Em relação aos dados, Wolf, que você fala, mas a Ares não audita o valor de gasto com pessoal, as licitações, não audita mesmo. Porque eu já deixei bem claro para você, quem faz isso é o Tribunal de Contas, é o seu controle interno, é a sua comissão de licitações, é a Câmara de Vereadores. Porém, todos os dados que nós recebemos na nossa fórmula são dados da UDESP. São os dados oficiais que vocês encaminham para o Tribunal de Contas do Estado. Então, é um dado que já é conhecido, auditado e um dado fiel. Então, a gente não pode desprezar que os dados lançados e encaminhados para o Tribunal de Contas possam ser desprezados. Nós temos esse controle externo do Tribunal que tem que ser pensado sim. Por fim, é importante destacar aqui que realmente a agência ela tem autoridade e formato de autarquia, porém é uma autarquia em regime especial. O Wolf esqueceu de citar isso para vocês. O que é uma autarquia em regime especial? Os diretores que estão presentes aqui, que integram essa agência, têm mandato para que não haja influência política nas decisões e todos os técnicos que lá trabalham, que não da diretoria, são concursados.
Eu, por exemplo, e até falando um pouco da nossa experiência, nossa agência é uma agência extremamente técnica. Eu sou um funcionário concursado, Wolf, como você é, que também pensa no município e nos interesses dos próprios funcionários. Então, a agência, ela atua já há 7 anos em 55 municípios e nós temos muitas coisas boas para trazer para Ribeirão Preto. É lógico que essas dúvidas são muito claras e objetivas e a gente está aqui para debater de forma muito aberta com vocês, mas eu acho que essa experiência acumulada em 7 anos é uma experiência muito interessante para a cidade. Obrigado. Senhor representante do sindicato. Uma boa tarde, Fabiano, parabéns. Luciano Mega, parabéns também. Tem que chamar, eu acho que o povo tem que entender, tem que aprender a participar da Câmara, certo que o horário ele é muito crítico, né, devido ao pessoal estar trabalhando, então a gente tem que começar a pensar como que a gente pode trazer mais a população para uma discussão tão importante como essa. Um ponto específico que tem é nas análises que nós estamos fazendo no Sindicato de Servidores, em todos os locais onde a Ares está trabalhando, na maioria deles, dos municípios, o aumento da taxa está sendo maior que a inflação. Em todos os locais. Em alguns locais, quando você pega lá Campinas, que era 32, chegou a 75 agora. Então, são discussões que têm que ser feitas, porque a tendência é o quê? É um aumento tarifário, uma vez que, dentro de todas as cidades em que há 50, que a Ares trabalha, o DAERP tem a menor taxa. O DAERP tem a menor taxa e de suma importância. O DAERP não tem perdas financeiras. Não existe, na verdade, déficit financeiro no DAERP com a taxa que está hoje, Fabiano. Então, a nossa grande preocupação é o quê? Entrar uma empresa, primeiramente, fiscalização, mas regulação está tirando o poder da Câmara também. Porque quem regula preço aqui em Ribeirão Preto, na verdade, hoje a Câmara barra. Inclusive, aquela outra que ia ser criada foi barrada aqui devido a isso. Então, o nosso grande ponto que tem, Fabiano, é o quê? Retirar esse princípio de que a agência venha para regular preços também. E o Afonso, e uma outra coisa, né? Seria interessante, já que quer pegar a Ares, aplicar os subsídios financeiros da Ares. Um diretor-geral da Ares ganha 16 mil, o Lafayette aqui ia ganhar 9 mil. De acordo com a sequência do que está sendo feita. Então, nós temos que tomar muito cuidado, eu acho que nós temos que ouvir a população, nós temos que ver o que é importante. Tem que discutir, pode se ajudar a fazer uma da região de Ribeirão Preto, já que nós temos hoje a nossa região metropolitana. São discussões que têm que ser feitas e tem que ser feita com a população, até mesmo com mais audiências e, desse modo, para a gente começar a aprender qual que é o melhor para o serviço público. Acho que o DAERP, ele como nós estamos trabalhadores aqui, é de suma importância para a população, ele é público, tem superávit, e os trabalhadores que lá estão dedicam uma vida inteira para que Ribeirão Preto tenha a melhor água do Brasil. Boa tarde. Eu não peguei o nome dele. Presidente do sindicato, né? Muito boa tarde. Eu queria esclarecer 2 coisas para você. Primeiro, que você acha que só pegou as tarifas mais altas, né? Você não pegou as tarifas mais baixas. Como é que é feita essa tarifa? Essa tarifa é feita em função de quanto se gasta para tratar a água. Todos aqueles assuntos que foram citados já na Comissão de Justiça referiram-se a uma localidade que sofreu com a crise hídrica. Vocês não sofreram com a crise hídrica. Naqueles lugares que houve um aumento de 20%, muito acima da inflação na ocasião, foi em função da crise hídrica que gerou. Não tinha água para beber. Gastou-se muito com energia elétrica, muito com tratamento e, evidentemente, que tivemos que adaptar o valor das tarifas. As tarifas que estão sendo citadas são tarifas mais caras referentes a esses locais. Por exemplo, Campinas tem uma das maiores tarifas da Ares, em função de todos esses itens que eu coloquei. Quanto que custa para tratar a água daqui de Ribeirão? Sabe quanto custa? Nada. Vocês fazem um furo lá no aquífero Guarani e sai água. Agora, o que eu queria deixar claro aqui para vocês, eu tive a pachorra de ver num relatório da Agência Nacional de Águas
não é relatório nosso. Espera um minutinho só, por favor. E eu estou comparando aqui duas cidades que não são nossas. A cidade de São Carlos, ela tem hoje 226 mil habitantes. E segundo a Agência Nacional de Águas, ela vai ter 290 mil habitantes em 2035. Pasmem vocês. Nesse relatório da ANA, vocês estavam, em 2013, com 647 mil habitantes, a gente sabe que tem mais, e terão, em 2035, 1.152.000. Essa é a previsão de crescimento da Agência Nacional. E ela já faz aqui uma, não é nossa, já faz uma recomendação, a seguinte recomendação para a cidade de Ribeirão. O manancial existente não atenderá à demanda. Risco de rebaixamento do lençol freático, reduzir captações subterrâneas e fazer uma nova captação superficial no Rio Pardo. Vocês vão ter que fazer uma estação de tratamento superficial. Aí vocês vão gastar mais dinheiro para tratar a água. Quando gastar mais dinheiro, vem a agência reguladora e prova, primeiro, que é preciso fazer o investimento. Então, respondendo também a do Wolf, nós analisamos os investimentos que deverão ser feitos no período seguinte. Com esses investimentos, impactam diretamente na tarifa. É aí que a tarifa aumenta. Então, nós temos que comparar cidades de mesma dimensão e de mesmo tratamento. Obrigado, Carlos. O senhor se apresente, por gentileza, seu nome? Será que tem capacidade dele de gerenciar isso aí? Doutor, é uma pergunta que eu faço. Outra pergunta que eu faço é: quanto vai custar? Quem vai pagar? Aí tem mais uma coisa. Existe essa lei, diz que existe essa lei. Mas existe a lei que o município deve tratar os seus resíduos sólidos. E o prefeito não só não fez isso, mas chamou todos os municípios de volta para jogar o lixo no meio ambiente, sem nenhuma pressa de fazer a lei, cumprir a lei. Mas, no entanto, ele quer cumprir essa lei imediatamente. Então, nós podemos pensar bastante, deixar isso aí correr um pouco, porque nós não somos exemplo de ninguém que cumpre a lei, tá bom? É isso que eu tinha que falar. Tem mais alguma coisa? Obrigado, senhor Nelson. O próximo é uma pergunta, não, né? Ele fez? Ah, tá. Senhor Nelson, a sua preocupação quanto a entrar outra empresa para gerir o DAERP, nós não estamos aqui discutindo isso. O nosso papel é de regular e fiscalizar a prestação de serviços executados pelo DAERP. Nós não vamos fazer a gestão do DAERP, nós não vamos interferir no dia a dia. Então, não é... Essa preocupação inexiste. Vice. Flávio. Bom. Flávio, vice. O senhor perguntou quanto vai custar a regulação. Nós iniciamos a cobrança há 5 anos atrás, a gente cobrava 0,5% da receita do prestador.
Essa taxa de regulação hoje caiu em 50%. Nós cobramos 0,25% da Receita. Próximo, por gentileza. Se Fabiano. A questão dos resíduos sólidos... Meu nome é Antônio Sérgio, sou funcionário da ERP com muito orgulho, tenho muito orgulho de ser funcionário há 27 anos. A minha pergunta é o seguinte, tudo isso que vocês estão falando aí, o da ERP faz. O da ERP, ele leva água na casa das pessoas, ele trata a água, tudo isso. Para isso nós temos um superintendente aí. Só que esse nosso superintendente, ele se preocupa com outras coisas, não com aquilo que tinha que se preocupar, certo? Agora, outra coisa que eu fiquei muito curioso, na hora que o vereador aí perguntou, das indústrias cervejeiras, as indústrias de cervejaria que vão usar a nossa água. O nosso superintendente disse o seguinte, que vão estudar, é lógico que a cervejaria ela usa 80% da água, então ela não pode pagar 100% de esgoto. Por que a população não pode fazer o mesmo? A população também não usa 100% de esgoto para poder tomar banho, para poder lavar uma louça. Nós não usamos 100% de esgoto também. Sem contar que no DAERP também não tem 100% de esgoto tratado. E nós pagamos sobre 100% de esgoto. Essa é a minha pergunta. A questão da cervejaria, ela retira a água, ela utiliza a água, mas ela não gera o esgoto. Foi isso que ele colocou. A água é envasada na forma de cerveja vendida, vai gerar esgoto em outro município, em outro estado, mas não aqui dentro. No processo produtivo dela, é isso que ele quis dizer. Agradeço a presença dos vereadores Maurício da Vila Branches e do vereador Isaac Antunes. Quero passar a palavra para o representante do Sindicato da Construção, da Indústria da Construção Civil, senhor Batista. José Batista. Bem, como engenheiro, eu venho manifestar... Eu peço à plateia 1 minuto de silêncio, por gentileza, para que o representante do sindicato possa fazer sua pergunta. Obrigado. Meu boa tarde a todos. Como engenheiro, eu gostaria de manifestar aqui nessa audiência sobre essa questão de contratar alguém para regular o serviço de concessão. É importante entender que nós temos no Brasil uma lei de concessões. Depois que vieram as concessões de estrada, de telefonia, todas essas questões. E o nosso DAERP não está incluído nisso. Nós temos uma concessão de esgoto, por exemplo, de tratamento, que o contrato é antes da lei de concessão. Então, essa agência, ela vai regular, não a tarifa somente. Eu acho muito importante ter essa agência e ter um conselho nosso do município, que aquilo que a agência definir, o conselho nosso, ele vai validar, ele vai opinar. Então, não é outorgar para uma agência que ela vai fazer o que ela quiser, mas ela precisa existir, porque hoje não tem regulação. Hoje não tem a fiscalização a contento que proteja a população. Tem o DAERP. O DAERP é um órgão que ele é o próprio executor e ele é que fiscaliza muitas questões. Então essa regulação é necessária. Eu não entendo por que alguém diz que não é necessária. Ela é extremamente necessária. Só que há um temor de deixar na mão da agência. Não é isso. O que ela decidir anualmente, ela vai passar para o conselho que será formado para que seja validado as questões opinativas dessa agência. Entende? Ok? Obrigado. Obrigado. Fabiano, só fazendo então uma complementação. Eu vou pedir para que infelizmente a gente vai começar a sessão ordinária já agora, daqui a 10 minutos. Então eu vou pedir para que os membros da mesa possam finalizar já com a resposta e com a declaração final. A respeito da audiência, essa é a primeira audiência, entretanto, eu já fiz uma reunião pública e, se for necessário, a gente pode fazer quantas audiências forem.
Perfeito. A gente fez uma reunião pública, agora uma audiência. Eu me comprometo a realizar uma nova audiência às 19 horas. Obrigado. Alô? Pode falar. Fala. Uber! Agora é só um minutinho para ela falar, por gentileza. Pode falar. Pessoal, nós estamos aqui tratando de um assunto muito sério, que é a nossa água. E a nossa água é comparada com a água da Europa, dos maiores países da Europa. A nossa água vale ouro. E essa agência aí, tá? E não sou eu que estou falando não, porque eu sou leiga. Tem muita gente que sabe aqui, que nas cidades onde que eles regulam, tá? Onde eles fazem as regulações, tá? Não tem dado certo. O povo não está satisfeito com isso. Entendeu? Viu, senhor Fabiano? Viu, vereador? Sim, e vários vereadores aqui dessa casa também é contra. Porque essa agência, ela não é satisfatória em várias cidades que elas já administram, tá? Então, fora daqui, agência. O DAERP é competente. Muito obrigado, senhora. O doutor Afonso é competente. Eu precisarei tá? encerrar a audiência. Eu agradeço a senhora. Eu peço a gentileza para que a gente possa encerrar das declarações finais da mesa. Obrigado. Olha, infelizmente eu tenho que encerrar. Eu agradeço a presença de todos da mesa, da agência reguladora e do Afonso, superintendente do DAERP, dos vereadores que estiveram aqui presentes. Muito obrigado aos senhores. Obrigado.